Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre as técnicas de leitura que eu utilizo em meus estudos. Em alguns vídeos anteriores eu já falei sobre técnicas de estudo em geral, tá? E nesse vídeo aqui eu quero me focar na forma como eu leio livros, revistas e outras publicações para tirar o máximo proveito daquela leitura, daquele assunto que eu estou estudando. Se você der uma pesquisada na internet, você vai encontrar um monte de sites que falam sobre técnicas de leitura. Tá? Mas a grande maioria deles, na verdade, traz informações sobre como ler mais rápido. Parece que esse é o foco do pessoal. E esse não é o meu foco. O que eu quero, na verdade, é ler de forma a aproveitar o máximo possível da leitura e não simplesmente ler mais rápido. Claro que lendo mais rápido você consegue eventualmente ler uma obra em menos tempo e às vezes ler mais obras naquele período de tempo. E às vezes a gente tem pouco tempo disponível para leitura, né? E pode ser interessante, mas não é esse o meu foco. O meu foco é falar sobre como eu extraio informações dos livros. A primeira coisa que eu posso citar é o seguinte, né? A leitura é um hábito que a gente desenvolve. Quanto mais você lê, mais fácil fica ler posteriormente. Tá? Então quem tem o hábito da leitura lê com muita facilidade e acaba inclusive absorvendo melhor os conteúdos. O nosso cérebro, ele no tocante à leitura, ele é como se fosse um músculo qualquer do corpo. Tá? Quanto mais você usa, mais ele se exercita, tá? E mais potente ele fica. Então, no caso da leitura é a mesma história para o cérebro. Então se você lê bastante, eventualmente o seu cérebro se acostuma com isso e você acaba tendo mais facilidade para continuar lendo cada vez mais. Um ponto muito importante é o seguinte: a leitura ela tem que ser realizada num ambiente sem distrações. Tá? Então essa a gente pode chamar de primeira técnica que eu vou passar. A leitura tem que ser realizada num ambiente calmo, silencioso, mesmo porque quem vai ler com o intuito de estudar, ou seja, precisa realmente absorver bastante daquele texto, precisa de um ambiente que seja mais propício a isso. Então, evitar ambiente barulhento, ambiente com grande fluxo de pessoas passando, porque isso distrai a gente, né? Tira o seu foco ali da leitura. No meu caso em particular, escutar música enquanto lê não dá certo. Tá? Então eu preciso de um ambiente sem música tocando. Alguns amigos meus, alguns conhecidos dizem que eles gostam de escutar música enquanto estão lendo, tá? Baixinho no fundo, enfim, que seja. Mas para mim isso não funciona. Tá? Então o que eu posso sugerir para vocês é que não ouçam música enquanto estão tentando ler ou estudar alguma coisa. É diferente você ler um livro de literatura, por exemplo, ficção científica, e ler um livro técnico. O livro técnico ele demanda mais esforço, mais concentração, porque você precisa entender as conexões entre o que está sendo dito no livro, né? Por exemplo, comandos, teorias, fundamentos, etc. Então um ambiente silencioso e calmo é bastante interessante nesse quesito. E já que eu estou falando de livros de ficção científica, de livros técnicos, literatura, livros variados, uma coisa interessante que eu aprendi ao longo dos anos é o seguinte: se você ler livros de vários assuntos distintos, tá? Isso acaba fazendo com que você tenha mais facilidade em absorver conteúdo desses livros, em entender o que está sendo passado no livro, tá? Porque isso amplia o seu horizonte. Tá? Então, em vez de ler apenas livros técnicos, né, que geralmente é o foco da maior parte do pessoal que assiste aqui o canal, livros técnicos, se você ler também livros de outras áreas, isso pode fazer muito bem para você. É uma espécie de treino de compreensão. Eu, por exemplo, leio livros de várias áreas distintas, né? Não só da área de TI. Eu tenho ali uma estante na sala, uma estante cheia de livros de outras áreas, livros de literatura, livros de ficção científica, que são mais próximos de tecnologia, mas mesmo assim não são livros técnicos, tá? Livros de história, por exemplo, livros didáticos, enfim, eu tenho um monte de livros interessantes de outras áreas que eu costumo ler ao longo do tempo, sempre li, na verdade, né, um hábito aí de muitas décadas, e eu acredito que isso, quer dizer, eu sinto na verdade que isso ajuda muito na hora de você entender o que o autor quer dizer, o que ele está tentando te passar quando você lê um livro técnico ou um livro aí da área de tecnologia. Isso realmente facilita bastante. Então eu recomendo que você adquira esse hábito de leitura também de outros assuntos. Claro que, aí vai mais uma dica, você tem que ler coisas que você goste. Né? Não adianta pegar um livro de uma outra área e ler por obrigação. O Fábio falou que se eu ler um livro diferente de outras áreas vai me ajudar na minha capacidade de compreensão.
né? Então eu vou pegar um livro de culinária para ler, mesmo detestando culinária. Pô, não é assim. Você tem que gostar daquilo, porque se você não gosta, é grande a chance de você largar aquela leitura no meio, de você se entediar, de você se distrair durante a leitura e não entender nada do que está lendo, entre outras coisas. Tá? Então é interessante que você encontre assuntos que você goste. Eu acredito que a maioria das pessoas deva ter outros assuntos que goste, né, que ache interessantes, além de tecnologia, por exemplo. Né? Então você trabalha com tecnologia, estuda tecnologia, respira tecnologia. Mas eu acredito que se você procurar, você vai encontrar outras coisas que você gosta também. Tá? Eu particularmente gosto então de literatura, gosto de história, gosto de astronomia, que também é um assunto técnico, mas separado aqui, né? Não tem nada a ver com Linux, por exemplo. Né? Enfim. Então eu costumo ler esse tipo de literatura também às vezes. Eu acho muito enriquecedor e é importante, é uma dica que eu dou aí muito preciosa. No começo do vídeo eu falei a respeito de velocidade de leitura, né? Que muitos sites, quando você vai pesquisar sobre técnicas de leitura, o que eles apresentam na verdade são técnicas para ler mais rápido. Eu particularmente não presto muita atenção em velocidade de leitura, eu não acho que isso seja tão importante, mesmo a gente às vezes não tendo muito tempo para ler. Eu acho que vale mais a pena você ler numa velocidade agradável, né, pausada, ler de forma a entender o que está sendo passado no texto, tá? Ler de forma a ter tempo de raciocinar sobre aquele conteúdo, do que ler rápido só para terminar logo um livro, né, e falar que leu quando na verdade você provavelmente não entendeu nada. Então eu recomendo que você não se apegue a isso, a velocidade. Vou ler rápido para ler vários livros no mês. Tá? Não é a quantidade de livros que você lê que vai trazer o conhecimento para você, e sim o quanto você entende dos livros que você consegue ler. Isso é o mais importante. Então ler 10 livros no mês e não lembrar do que você leu neles, não vale nada. Perto de ler, por exemplo, 2 livros no mês, mas conseguir reter boa parte do conhecimento que está ali dentro. Então não se apegue à velocidade, isso não é tão importante. Tá? O importante é entender o que está no texto. E falando em entender o que está no texto, uma coisa muito importante é o seguinte: é quase impossível você ler um livro, né, ou um capítulo que seja de um livro, e reter tudo que está ali logo de cara. Tá? É praticamente impossível. Tem vários estudos aí, a gente pode acessar na internet inclusive, que dizem que a porcentagem do que a gente lembra quando você lê um texto, um livro, um capítulo, etc. E essa porcentagem geralmente é baixa. Tá? Então, um ponto-chave, uma dica extremamente importante é a seguinte: repetição. Repetição faz muita diferença. Tá? Às vezes a gente lê um livro uma vez e não é suficiente. Talvez seja interessante ler o mesmo livro 2, 3, até 4 vezes ou mais, se for necessário. Mas na prática não precisa ler o livro inteiro. É muito importante você ler e repetir os trechos que são mais importantes no livro. Tá? Então, o que eu faço? A minha técnica, então. Quando eu estou lendo um livro e eu me deparo com um parágrafo que é interessante, alguma coisa que parece realmente importante para reter, eu paro, raciocino em cima daquele parágrafo, eu penso no que está escrito ali, tá? Releio o parágrafo, legal? Paro de novo, penso mais um pouco, até sentir que eu absorvi aquele conhecimento, que eu absorvi aquela ideia. Só então eu passo para o parágrafo seguinte ou para a página seguinte. Tá? E aí eu vou lendo normalmente, até me deparar com outra ideia ou informação que eu julgo ser mais importante. Tá? Você percebe quando a informação é mais importante no texto. Então eu posso repetir o parágrafo algumas vezes, ou até mesmo uma página algumas vezes, ou às vezes simplesmente uma frase. Né? Já aconteceu várias vezes de uma frase no meio do texto destacar, e aquela frase é o resumo, é a síntese do que está naquela página. Repita mentalmente, preste atenção, porque aquilo pode ser extremamente importante para você, pode ser o diferencial na hora de você conseguir entender o texto efetivamente ou não. E aí uma outra técnica que eu utilizo bastante interessante é a técnica de marcar o texto. Né? Passagens que são interessantes ou mais importantes eu costumo marcar, tá? Risco mesmo o livro, né? Quando eu estou usando um livro físico, para depois poder voltar e reler aquilo, encontrar com facilidade aquele trecho que é mais importante, para não precisar reler todo o conteúdo do corpo do texto, e ler de novo aquela parte importante, legal? Como se fosse um lembrete. Geralmente eu faço isso a lápis para não estragar o livro, né? Não uso marca-texto nem caneta, a lápis, um grifado ali tranquilo, que depois pode ser apagado se você quiser, tá? Sem pressionar muito a página, sem estragar o livro em si. Mas suficiente para você depois voltar, folhear o livro e encontrar aquele trecho importante para você reler e eventualmente fazer resumos. E os resumos também são importantes.
Uma outra técnica que eu utilizo às vezes é essa. Quando eu estou lendo um texto, eu faço resumos das páginas. Tá? Então, entendi mais ou menos como funciona uma página, eu dou uma relida, e aí puxo um caderno e escrevo o que eu entendi com as minhas próprias palavras. O importante do resumo é que seja feito com as suas próprias palavras. Tá? E assim eu vou preenchendo um caderno, né? Algumas folhas de um caderno, e depois eu releio aquelas folhas. Essa é uma técnica bem interessante que pode ser bastante útil, porque ali tem o conhecimento condensado e filtrado de acordo com o que você entendeu, com a forma como você enxerga o texto. Tá? E às vezes é mais fácil absorver dessa forma. Então fazer resumos é legal. E eu faço resumos não só com livros. Tá? Por exemplo, quando eu assisto um documentário que eu julgo importante, eu também costumo fazer resumos dessa forma. Tá? O documentário rolando e determinada passagem interessante, eu pauso, presto atenção, penso a respeito e às vezes eu escrevo no caderno. Né? Fiz isso há pouquíssimo tempo, uma semana ou duas no máximo atrás, com um documentáriozinho da BBC, anotando ali 2 páginas de texto, deu bem conciso, bem resumido, mas extremamente importante, porque no dia seguinte eu pude voltar para aquelas páginas, ler aqueles tópicos que eu tinha separado e tudo que eu tinha assistido no documentário veio à mente de volta, né? O grande parte daquele conhecimento. E acabei fixando muito melhor e lembro agora de muito do que foi visto ali. Legal? Então fazer o resumo num caderno também é importante. Tá? Quando você está lendo um livro físico, grifar e eventualmente fazer os resumos. E esses resumos podem ser feitos na forma de listas, se você preferir. Tá? Lista é um negócio interessante, ou de mapas mentais. O mapa mental é uma técnica muito legal de estudo, memorização e aprendizagem, sobre a qual eu vou falar assim, mais aprofundadamente em outro vídeo. Né? Como fazer um mapa mental, como utilizar mapas mentais. Tá? É outra técnica que também às vezes eu utilizo e realmente funciona muito bem, eu recomendo inclusive. Bom, em se tratando de livros técnicos, tem alguns diferenciaizinhos também. Tudo que eu citei até agora se aplica a qualquer tipo de livro. Mas quando a gente fala de livro técnico, tem algumas coisas importantes para levar em consideração. Por exemplo, se você está estudando um livro sobre programação de computadores, linguagem de programação, só ler aquilo não é suficiente de forma alguma. Já falei isso em outros vídeos. Você precisa praticar. Tá? Então livros técnicos geralmente devem ser acompanhados de prática. Tá? Sentar na frente do computador, escrever os códigos, criar os programas, testar os softwares, livros da área de redes, por exemplo, configurar o servidor, configurar a rede, botar a mão na massa mesmo na prática, porque só ler aí, nesse caso, não é suficiente. Só memorizar ou tentar entender o que está no texto não vai fazer com que você realmente entenda o que está ali dentro. Por exemplo, imagine que você quer ler um livro como esse daqui. Esse é um livro de Windows Server. Tá? Olha o tamanho do nosso amigo aqui. Ele é gigante. Tá? Esse cara aqui deve ter 1534 páginas. Tá? É um elefante de livro. Ler esse cara aqui, como você lê um livro de literatura ou um livro teórico, não funciona. Mesmo que você faça os resumos, mesmo que você faça as anotações, mesmo que você pare para pensar e refletir parágrafo por parágrafo do texto. Não adianta, isso não vai funcionar. Porque esse é um livro que precisa de prática. Ele precisa que você vá até o servidor, abra a janelinha do console, tá? Clique nas janelinhas, faça as configurações, faça os testes e veja o resultado acontecendo. E faça isso várias e várias vezes. Tá? Senão você não vai conseguir absorver o que está nesse tipo de livro. Então esse é um pequeno diferencial que tem na área técnica. Né? Quando você lê livros técnicos, você geralmente precisa praticar também. Tá? E concomitantemente, ou seja, você está lendo e está praticando. Não ler o livro todo e depois pensar em prática, porque senão você vai acabar esquecendo grande parte do que você estudou. Legal? E essas técnicas, no geral, elas se aplicam tanto a livros físicos, como esse que eu mostrei, quanto a livros digitais. Né? Se você está lendo um PDF, a ideia é a mesma. Tá? A ideia é a mesma. PDF, dependendo do programa que você está usando para ler, também permite que você faça marcações no texto, né? Como marca-texto ou grifando. Tá? No tablet eu faço isso, no PC dá para fazer também. Tá? Você pode copiar e colar trechos do código ou, preferencialmente, digitar com as suas próprias palavras trechos do que você leu ali no PDF, por exemplo, no bloco de notas, né, no editor de textos, e depois voltar naquele editor para ler o resumo que você mesmo fez. Ou seja, na verdade, a ideia é a mesma, só a ferramenta que você vai usar que é diferente quando estiver trabalhando com livros digitais. Tá?
Só que quando se trata de livros digitais, tem um porémzinho, né? Um plus aqui que é importante a gente lembrar. Muitas vezes a gente não tem tempo de ler livros à vontade como a gente queria. Então é muito comum chegar em casa depois do trabalho, à noite, ou às vezes depois da faculdade, e a pessoa puxar um livro para ler, né? Antes de dormir, por exemplo, para finalizar o dia estudando. Isso é muito legal, tá? Significa que você está aproveitando o seu tempo para aprender alguma coisa. Quando se trata de livros físicos, perfeito, não tem problema nenhum, vai ler tranquilo, depois deita, dorme, durante o sono sua mente vai absorver aquele conhecimento que você leu anteriormente. Mas se você estiver lendo livros digitais, pode ser um problema. Tá? Equipamentos eletrônicos, como por exemplo o tablet, o smartphone, o PC, eles emitem uma luz muito forte e que puxa para os tons azuis. Tá? São feitos assim. E esse tipo de iluminação tem um efeito prejudicial no sono das pessoas. Então, se você antes de deitar, antes de dormir, estiver usando um PC, estiver usando um tablet, é bem provável que isso interfira no seu sono e você tenha uma noite muito mal dormida. Né? O que, por sua vez, acarreta na má absorção das informações que você leu, porque o seu sono vai ser interrompido. Tá? Ou você pode demorar muito para dormir, inclusive. Então, tem que tomar cuidado quando você estiver trabalhando com mídia digital antes de dormir. Recomendável é que 1 hora antes de dormir, pelo menos 1 hora antes de dormir, você pare de ler em tela de PC, de notebook, de tablet, etc. Tá? E vá ler em livro físico de papel mesmo, ou não leia. Tá? Vai escutar um podcast ou uma musiquinha mesmo suave e vai se preparar para dormir. Isso é importante, cara. Isso é importante. Pode não parecer, mas um sono correto, o descanso adequado, faz toda a diferença no mundo para quem está estudando e quer aprender alguma coisa, porque você precisa daquele período de sono para conseguir absorver o que você estudou durante o dia e também para poder descansar o seu corpo e a sua mente. Né? Não pense que dormindo 3 ou 4 horas por noite você está muito à frente de outras pessoas no quesito aprendizado, porque provavelmente não está. Durante um curto período de tempo pode até funcionar, mas se for durante períodos de tempo longos, isso vai ser extremamente prejudicial para a sua saúde. Tá? Então não use essa técnica. Faça como eu disse, 1 horinha antes de dormir, se for possível, claro, esqueça dos equipamentos eletrônicos. Eu sei que nem sempre é possível, eu sei que às vezes aquele é o único momento que você vai ter, então paciência, estude porque é importante, mas se for possível evitar, evite, legal? Tem alguns paliativos que a gente pode trabalhar em cima disso. Existem alguns aplicativos que você pode instalar no PC, no smartphone, no tablet, que de acordo com o horário do dia, automaticamente eles modificam o padrão de luz emitido pelo monitor, de modo a que isso não interfira na produção dos hormônios do sono, né, que te fazem dormir de forma adequada. Por exemplo, tem um programa que se chama f.lux, né, pesquisa aí na internet, letra F mesmo, de Fábio, .lux, né, com X no final, de luz. Esse é um programinha que tem para Windows, Linux, tem para macOS, tem para iPad, iPhone, acho que para Android também tem. Você instala no dispositivo e automaticamente, de acordo com o horário do dia, ele vai modificando um pouquinho a cor da tela, tá? De modo a minimizar esse efeito prejudicial dos comprimentos de onda da luz azul na sua mente. E aí você consegue ler até um pouco mais tarde. Tá? Uma técnica também que eu recomendo, uma ferramenta técnica que eu recomendo para você poder ter mais tempo de leitura. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nesse vídeo eu passei algumas das técnicas que eu utilizo para uma leitura mais eficiente, tá? Que incluem grifar, rascunhar trechos de texto que eu li, a repetição de trechos, páginas ou parágrafos, parar e pensar em cada parágrafo, em cada frase que eu julgue ser importantes, tá? A repetição da leitura do livro todo, se for o caso, o uso de cadernos de notas, tá? E os horários mais adequados para ler, ou mais precisamente para não ler, né? De modo que você tenha um descanso adequado, entre outras técnicas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tá? Se você tiver alguma técnica diferente, né, algum hábito diferente de leitura, deixa aqui nos comentários, né? Vamos trocar uma ideia a respeito. De repente você traz uma ideia aí que eu não conheço, eu posso aplicar,
ou os outros colegas também que estão acessando aqui o canal da Boston também podem fazer um bom proveito disso, e assim a gente vai compartilhando as nossas experiências. Legal, pessoal? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos e também para visitar o nosso website, que é o www.bostontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.